Nos últimos milênios, começaram a vir as doenças. Não existiam tantas doenças, existia muito pouca coisa, até alguns milênios. Pelo que nós entendemos aqui, recebemos de mensagens, provavelmente ali no tempo de Atlântida, que a Atlântida fundou há 13 mil anos, mas ela existiu por um longo tempo, né? Dezenas, centenas de milhares de anos. A Atlântida funcionou como um continente muito evoluído, com tecnologias muito avançadas. Provavelmente não existia tanta doença, tinha outras formas de resgates. Mas a humanidade, as almas que formam a humanidade da Terra criaram tantos débitos no decorrer das sucessivas encarnações que talvez não tinha mais tantas opções de pagamento, que são as moedas de troca. E aí começaram a surgir as doenças como uma possibilidade. A energia da humanidade foi criando as doenças, porque sim, a doença é uma energia criada pelos humanos. Não foi o Criador que criou a doença. Nós criamos tudo, inclusive as doenças, para servir de moeda de troca. A alma poderia voltar, pagar os seus débitos com boas obras, como antigamente, né? Como o tempo da Lemúria, o tempo da Atlântida e as civilizações antigas dos milhões de anos atrás. Não era preciso tanta dor. Mas pagar com boas obras, sem saber que está devendo, será que alguém, em sã consciência, escolheria uma vida de boas ações só porque, de repente eu tenho dívidas lá numa vida passada, só vou fazer boas ações? Num mundo competitivo como os humanos transformaram o planeta Terra, eu acho que isso é quase que descartável. Por que descartável? Porque não tem como fazer, as pessoas não fazem mesmo. Então aos poucos foi criando essa energia que se transforma em doenças para que a humanidade possa quitar os seus débitos através da dor. É mais rápido. Uma alma em débito de uma vida passada, ela escolhe numa vida única pagar um débito ou vários débitos com uma doença. Tantos dias, tantos meses, tantos anos, com uma tal intensidade. É uma balança. Colocou na balança, deu empate ali e zerou a conta, né? Então as doenças se transformaram em ferramentas de resgates, de dívidas, de alma. Não importa o que se fez lá de débitos no passado, a doença quita. É um plano da alma, já foi falado aqui também, que todos nós somos almas que encarnamos tantas vezes, e lá entre os períodos das encarnações tem aquele tempo no além-túmulo, que a alma fica no astral, ela lembra do seu histórico todo, ela faz uma avaliação do seu passado, ela vê exatamente o ponto que ela está na evolução. Quantos débitos tem, quantos créditos, o que falta aprender, as lições que já aprendeu. Ela faz uma avaliação e faz um projeto reencarnatório mais uma vez. Ela conhece o futuro, ela encaixa aquele projeto naquele futuro, no lugar que ela vai nascer, na cidade, no país, na família, nas profissões que ela vai exercer, as pessoas que ela vai ter perto, que vão facilitar, tudo está projetado. E ela pede um tempo de vida. Eu preciso de 50, 80, 90, 100 ou 70 anos, né? É o tempo que ela pede, esse tempo é concedido e ninguém tira, a não ser pelo suicídio, já foi dito isso também muitas vezes.
Então, as doenças são uma escolha. Claro que a alma não escolhe como prioridade a doença. Ela coloca todas as possibilidades possíveis. A doença é o último cartucho, como se diz. Se ela não fizer nenhuma outra ação de pagamento com qualquer outra moeda, a doença vem e faz zerar a conta no final da vida. Ou durante a vida, geralmente no final. Por isso que a maioria das pessoas ficam doentes mais no final da vida. E não é porque são velhos, não. Porque ficar velho não significa que tem que ficar doente. A doença é uma opção. Uma opção da alma. Se eu não pagar com amor, se eu não pagar com gratidão, se eu não pagar com caridade, se eu não pagar em boas obras, se eu não fizer isso, se eu não fizer aquilo, se eu não... Enfim, a alma coloca todas as possibilidades. E essas oportunidades vêm depois, durante a vida. Mas as pessoas normalmente gostam de ficar na zona de conforto. Então elas descartam todas as possibilidades. Vai sobrar só aquela última, que aquela não tem como fugir, a doença. Isso é uma coisa muito, muito certa, porque é assim, que as informações são passadas por aquelas almas que nos amparam, que sabem das coisas, né? Por nossas versões também de alma mais elevada. São informações que vêm de consciências mais elevadas. Nós não podemos aqui discutir isso com a nossa limitação de consciência. Temos que, no mínimo, dar crédito e pensar, ao menos, na possibilidade de ser realmente assim. Porque duvidar de tudo também não adianta, né? Como dizemos sempre, agora é o tempo de crer para ver. Não tem mais tempo de ver para crer. Não dá mais tempo. Estamos na última encarnação, na dualidade da Terra. Depois desta encarnação, só tem duas opções. Ou herda a nova Terra ou vai para o exílio. Nós temos essa oportunidade, esta vida atual. A última encarnação na dualidade. Só que tem algumas ditas doenças. Olha como as coisas começam a clarear. Algumas ditas doenças não são resgates. Já sabíamos anteriormente que algumas doenças podem ser parte da missão de alma. Uma alma abnegada ama tanto aquelas pessoas que estão naquele grupo familiar e elas precisam fazer um passo grande de esforço para se melhorarem através da solidariedade, da caridade, da aceitação, da paciência e tantas coisas. Então vem uma alma no meio daquele grupo de família e vai passar por uma doença no final da vida, ou seja lá quando, no meio da vida, que envolve toda a família. E a família na dor começa a se transformar, porque a dor é uma ferramenta que vai polir a pedra bruta numa bela de uma estátua, né? Muitas vezes é necessário isso. Então aquela alma vem numa missão. Nem sempre ela tem um resgate. Ela vem na missão. Ela vem. Nesse caso, aquela alma, ela está lá num estado de dor, mas ela não sente tanto. Ela sente menos do que aqueles que estão ao redor dela. E muitas vezes essa alma fica em coma o tempo todo. E estando em coma não tem problema. Ela não sente nada, porque a alma não sente dor, é o corpo que sente. E um corpo que está com a consciência em coma não sente absolutamente nada. Então
Então são muitas possibilidades. Neste caso, em específico, tem também outras situações. E esta é uma situação bem importante. Até já muitas vezes perguntaram isso lá nos textos, em forma também individual. Até no texto de quarta-feira eu vi que tinha uma pergunta e nem respondi, porque eu pensei, já vamos fazer o áudio, então não vamos responder. Vamos fazer por aqui a resposta, né? Certas síndromes, por exemplo, que vêm agora tanto em voga. Vamos falar de uma em específico. A síndrome do autismo. Será que é o que estão dizendo? Tem tanta informação e tanta teoria. E muitas orientações que vieram através de canalizações conferem, porque convergem para um mesmo denominador comum, estão dizendo uma coisa que nós temos que levar em conta. Não vamos aqui discutir se é doença, se não é doença, por que é, por que não é, porque não sei o quê. Vamos colocar aqui o que veio até aqui de informações. Se tem outras possibilidades, aí não se sabe. Eu não saberia dizer aquilo que eu não recebi de informação. Muitas crianças, aliás, todas as crianças que nascem agora são sementes estelares. Elas vêm com uma energia muito adiantada, com um corpo já cristalino, mais adiantado que o nosso. Enfim, elas vêm com uma situação energética, uma frequência muito adiante da situação do restante da humanidade e também do planeta Terra. Então elas têm dificuldade em se adaptar na energia que ainda vibra aqui, seja da Terra, seja das pessoas, seja das coisas que aqui existem. E para que elas não sintam tanto essa diferença, elas vêm numa condição que limita um pouco elas, seja nas atividades, seja na consciência, seja no